Graça e paz, irmãos. Mais uma vez. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Deixa aberto aí. Semana passada, o Senhor nos falou, sobre a nossa maneira de ser igreja e de viver igreja. Parte 1. E hoje não vai ser a parte 2, não sei quando vai ser. Mas o Senhor, com certeza, vai continuar nos ensinando, como nós devemos ser igreja e viver como igreja. O tema que o Senhor tem dado para nós, para esse ano de 2021, é o chamado de Deus para a minha vida. Então nós temos ouvido bastante, irmãos? Sobre o chamado de Deus para a nossa vida. E hoje não vai ser diferente. O nosso objetivo até julho de 2021 é completar este núcleo que será a matriz de muitos, eu creio. Então, para que esse núcleo seja completo, nós vamos precisar de 100 discípulos, casados com o ministério, compromissados com o ministério. 9 líderes de células e 3 supervisores. E para isso também, irmãos, nós vamos precisar de novos lares para hospedar as novas células, porque nós cremos que elas vão se multiplicar, amém? Então, caso você queira hospedar uma célula na sua casa, é só informar um dos nossos supervisores. Um deles é o Paulo Durvanier e o outro é o Alexandre, tá? E também sobre o curso Obreiro Aprovado. As inscrições estão abertas. Tem muito aluno, Débora? Mais ou menos. Mas as inscrições ainda continuam abertas e a aula inaugural será dia 6 de março, às 9 horas da manhã. Então, se você ainda não fez o curso, faça, que é uma benção. Faz parte da nossa visão e tudo aquilo que o Senhor tem nos orientado a fazer. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é o que está aqui no título, do trecho que nós vamos ler aqui em Atos 4, a partir do 23 até o 31. A igreja em oração. A igreja em oração. Então, irmãos, que hoje, pela graça de Deus, as nossas mentes venham ser renovadas pela palavra do Senhor. Consequentemente, nossas vidas transformadas. Que hoje, irmãos, o Espírito Santo possa encontrar em nós, caminhos para formar Cristo em nós. Porque esse é o eterno propósito de Deus. Amém? Então vamos ler Atos 4, do 23 ao 31. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios
e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém? Aleluias. Irmãos, eu vou fazer assim um breve resumo do que aconteceu antes, para que a gente possa entender o que o Senhor quer tratar conosco nesta noite. Então Jesus, ele havia curado um coxo na porta formosa do templo, um coxo de nascença, através de Pedro e João. E aqueles que presenciaram esta cura, diz a Bíblia que eles se encheram de temor, de admiração, eles ficaram perplexos e assombrados com aquele sinal. Porque certamente, irmãos, a maioria conhecia aquele coxo. Ele era colocado ali todo dia para pedir esmola. Então Pedro, irmãos, ele aproveitou essa ocasião para anunciar Jesus o Evangelho. Então Pedro iniciou a sua pregação explicando a todos aqueles que estavam ali presentes que o coxo havia sido curado não por ele ou por João, mas pela fé em o nome de Jesus. Pela fé no nome de Jesus, a quem eles haviam rejeitado. Aquele povo, irmãos, rejeitou Jesus. Aquele povo, ele traiu Jesus, negou Jesus e matou Jesus. E também Pedro chamou eles ao arrependimento e à conversão, para que eles se convertessem, para que fossem cancelados todos os pecados deles. Então, havia um coxo, Pedro e João usados pelo Senhor, Jesus curou a vida dessa pessoa, e Pedro aproveitou toda essa situação para anunciar Jesus e o Evangelho. Irmãos, é importante que a gente entenda que todo pecado é contra Deus. E que Ele não isenta ninguém de pecado. Você compreende isso? Todo pecado é contra Deus. E Ele não isenta ninguém de pecado. Ele não isenta ninguém de pecado, mas Ele perdoa aquele que sinceramente se arrepende de seus pecados. Aleluias. Lá no Salmo 51, 17, está escrito assim, olha que bênção, irmãos. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Deus nunca despreza, irmãos, um coração arrependido. E a única maneira, irmãos, de Deus perdoar pecado é através de Jesus e a obra que o Senhor consumou na cruz. Não existe outra maneira de Deus perdoar pecado. Não existe
atalhos, caminhos, como muitas pessoas buscam por aí. Atalhos, caminhos para receber perdão de pecado, para ser salvo e estar justificado na presença de Deus. Só há um caminho para o pecado ser perdoado, e esse caminho é a pessoa de Jesus. Amém? Por isso que todos os dias, quando nós oramos, nós agradecemos a Deus por Jesus. Por Ele ter enviado Jesus para nos salvar do poder do pecado e da condenação eterna. E também nós agradecemos a Jesus por Ele ter sofrido tanto na cruz para nos salvar. Isso que eu falei para os irmãos está em Atos 3, né? Atos 3? Em Atos 4, irmãos, está escrito que os apóstolos, eles ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Porque, irmãos, Paulo escreveu assim: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. A nossa fé não serve de nada. Mas Ele ressuscitou. E a base da nossa fé, irmãos, é a ressurreição de Cristo. E os apóstolos, eles ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos. O que deixou os sacerdotes, o capitão lá do templo e os saduceus ofendidos. Diz a Bíblia que eles ficaram ressentidos, ofendidos. Principalmente os saduceus, irmãos. Porque os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. E os apóstolos pregavam que Jesus havia ressuscitado. E quem cresce nele, mesmo que morresse, ressuscitaria. Então, essa palavra dos apóstolos contradizia completamente a dos saduceus. Então, eles ficaram muito ofendidos. Ou seja, o ensino deles estava perdendo toda a credibilidade. Mas, irmãos, geralmente, aqueles que são contrariados naquilo que acreditam, eles ficam ofendidos. Ofendidos é assim que geralmente se sente aqueles que são contrariados em suas crenças. Mas nós não podemos anunciar Jesus e o Evangelho, como Pedro e os apóstolos faziam, com o intuito, irmãos, de ofender as pessoas. Sabe? Porque a verdade não ofende. Jesus disse que a verdade liberta. Ela liberta. Eu creio, irmãos, que muitos saduceus se converteram a Jesus. Ou seja, tudo aquilo que eles acreditavam, o Espírito Santo convenceu que eles estavam errados. Porque, irmãos, não somos nós quem convence as pessoas. É o Espírito Santo. Nós somos portadores das boas novas. E nós pregamos pela unção do Espírito, é claro, o Evangelho da graça na verdade. E quem vai convencer o coração das pessoas é o Espírito Santo. O nosso papel é pregar e anunciar o Evangelho. Amém? Então, nós não podemos anunciar Jesus e o Evangelho com o intuito de ofender as pessoas. Mas para que elas sejam libertas. Essa é a finalidade do Evangelho. Porque, irmãos, os pecadores, não me interprete mal. Irmãos, todos os pecadores que estão lá no mundo, os ímpios, eles precisam só de uma coisa, de ser salvos. Eles não precisam de um emprego. Eles não precisam
de uma cura. Embora o Senhor tenha poder para fazer tudo isso. O que o pecador perdido precisa, irmãos, é da salvação. Porque hoje, irmãos, há muitas pessoas prometendo para os pecadores um monte de coisa. Geralmente, em relação às coisas materiais, às coisas deste mundo. Mas o que o pecador precisa, irmãos, é ser salvo, é ser liberto. E nós que conhecemos a verdade, porque conhecemos a verdade, amém, irmãos? Jesus Cristo é a verdade. Não conhecemos plenamente o Senhor. Por isso que uma das nossas orações é assim, que a gente cresça cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor. Não conhecemos ainda plenamente o Senhor, que é a verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. Mas nós anunciamos aquilo, irmãos, que o Senhor até aqui já nos revelou. E essa verdade, ela vai salvar o pecador como um dia nos salvou. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, esses religiosos aqui, irmãos, eles se sentiram tão ofendidos com a pregação dos apóstolos, que eles prenderam Pedro e João. Colocaram eles no cárcere. E a Bíblia diz que eles ficaram uma noite toda presos, até o dia seguinte, né? No dia seguinte, Pedro e João foram trazidos perante as autoridades religiosas de Israel para serem interrogados. Então, antes de nós entrarmos no que o Senhor quer tratar conosco nesse texto que nós lemos, eu estou resumindo o que aconteceu um pouco antes, né? Então, eles foram presos pelas autoridades religiosas. E Pedro, irmãos, quando foi chamado perante aqueles homens para ser interrogado, ele aproveitou a ocasião para também anunciar Jesus e o evangelho àquelas autoridades religiosas de Israel. Então, assim como o povo anteriormente havia ouvido, né, de Pedro e de João as boas novas, agora chegou a vez das autoridades religiosas ouvirem, né, o evangelho da graça do Senhor. E Pedro, irmãos, ele tinha uma ousadia muito grande. Aliás, todos os apóstolos. Por quê? Porque eles receberam poder. Poder do Espírito. E nós também. Irmãos, o mesmo Espírito que eles receberam é o mesmo que nós recebemos. Não tem diferença nenhuma, irmãos. É o Espírito do Senhor. Então Pedro, ele aproveitou a ocasião e pregou para aqueles homens. Como as autoridades não tinham argumentos para mantê-los presos, porque a cura daquele coxo foi notória, todo mundo viu. Então eles não tinham argumento para mantê-los presos. Então eles chamaram, depois que ouviram a pregação de Pedro, de João, com certeza eles ficaram irritados. Onde já se viu pescadores ensinando para doutores da lei. Mas Deus faz isso. Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. E as que não são, para confundir a todos. Então olha que interessante, irmão. Se Deus escolhe as coisas loucas do mundo, então nós somos doidos. Porque então, a gente é doido. Doido por Jesus. Então glória a Deus. Se Ele escolhe as coisas que não são, então é porque um dia a gente não era nada. E realmente não éramos. Mas hoje nós somos, pela graça de Deus, filhos de Deus e servos do Senhor Jesus.
Somos embaixadores do reino de Deus nesta terra. Somos sacerdotes do Senhor. Não pelo nosso mérito, irmãos. Todo o mérito é do Senhor. A Ele toda a glória. Então, eles soltaram os apóstolos porque não havia motivo para manter os presos, mas eles deram uma ordem. Olha aqui, ó. A gente proíbe vocês, a gente ordena vocês que vocês não falem mais de Jesus e desse nome. Aí, olha o que Pedro respondeu, irmãos. Acho que Pedro olhou para o Sinédrio e falou o seguinte: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Irmãos, tem muita gente querendo calar a igreja. Tem muita situação querendo calar a voz dos discípulos do Senhor. Mas nós temos que ter essa convicção, esta certeza, esta fé que os apóstolos tinham. Nós não podemos deixar de falar das coisas de Deus, das coisas do nosso Senhor. Aleluia. Uma vez soltos, agora chegamos aqui. Eles foram soltos, foram ameaçados. Aí chegamos aqui no trecho que nós lemos. Uma vez soltos, o que eles fizeram, irmãos? O que Pedro e João fizeram tão logo foram soltos? Procuraram os irmãos. Procuraram os irmãos. Os que são verdadeiramente filhos de Deus não amam somente a Deus, mas também todos os filhos de Deus. Deus é o nosso Pai. Nós somos filhos de Deus. E todos os filhos de Deus, irmãos, todos, sem exceção, são nossos irmãos. Então nós temos milhões de irmãos sobre a face da terra. E todos nós, irmãos, somos a família de Deus. Nós somos a família de Deus. E é esta família de Deus, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, que Ele vem buscar. E cremos que em breve. Então todos os nascidos de Deus, todos, fazem parte de uma única igreja. Não existem várias igrejas. Existe uma única igreja. É a igreja de Cristo na terra. Se alguém perguntar para você, de qual igreja você faz parte? Você responda assim, da única. Porque só existe uma. Mas eu sirvo ao Senhor no ministério Águia de Cristo. O outro serve a Deus no ministério Verbo Vivo. O outro serve a Deus no ministério da Assembleia. O outro serve a Deus no ministério da Comunidade da Fé. E assim por diante. Mas todos nós fazemos parte da única igreja. Porque Jesus não vem buscar placa de igreja. Ele vem buscar a sua família. Aleluias. Irmãos, e esta é uma das características de um filho de Deus. Fazer parte de um grupo de irmãos em Cristo, no qual encontra comunhão e companheirismo. Então, uma característica dos cristãos, dos nascidos de novo, dos nascidos de Deus, é essa, irmãos. É fazer parte de um grupo de irmãos, onde ele encontra ali comunhão e companheirismo. Por isso que Pedro e João, tão logo foram soltos,
E mais para frente eles foram presos de novo. E quando foram soltos mais para frente, também foram lá na casa dos irmãos. Porque ali, irmãos, que eles tinham comunhão. É ali que eles tinham comunhão. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e no partir do pão e nas orações. Então isso é uma característica de um filho de Deus nascido de novo. Ou seja, irmãos, aquele que se isola, ele está insurgindo contra a própria sabedoria. Sabe, porque o Senhor não chamou ninguém para viver isolado. O Senhor chamou para a gente fazer parte da sua igreja. E fazer parte de um ministério local. Então, olha, irmãos, que tremendo. Nós temos comunhão espiritual com todos os irmãos nossos lá do Japão. Lá dos Estados Unidos. Da Holanda. De Liverpool. Nós temos comunhão, irmãos, espiritual com todos esses irmãos espalhados por toda a face da terra. Mas entre nós, além de nós termos comunhão espiritual, nós temos comunhão física. Nós podemos estar juntos e orar uns pelos outros, né? Estamos sendo impedidos, né? Por causa de tudo que está acontecendo, mas o Senhor vai tratar daqui a pouco sobre isso com a gente. Então nós temos que amar, irmãos, os nossos irmãos. E o nosso maior prazer tem que estar junto com os nossos irmãos. Então nós temos a oportunidade de estar juntos aos domingos, na grande celebração, né? E também durante a semana nas células. Então, o nosso grupo de comunhão, do qual nós fazemos parte, é o Ministério Águia de Cristo e a célula na qual nós fazemos parte. Esse é o nosso grupo, irmãos, de comunhão. É aí que nós temos comunhão com os irmãos e com Deus. É aí que nós encontramos ajuda, refúgio, né? Porque Deus está presente. A Bíblia diz que Deus ordena a bênção na comunhão. Aleluias. Então Pedro e João contaram aos irmãos tudo o que lhes havia acontecido, como nós lemos aqui. E após eles ouvirem o testemunho de Pedro e João, a Bíblia diz que unânimes eles clamaram ao Senhor em oração. E essa palavra unânimes, irmãos, ela é muito importante. Ela significa que entre eles não havia divisões. Entre eles havia concordância geral. Todos se concordavam nas mesmas coisas. Não havia partidos entre eles. Não havia dissensões entre eles. Todos acreditavam nas mesmas coisas. Todos sonhavam as mesmas coisas. Todos esperavam as mesmas coisas. Todos lutavam juntos pelas mesmas coisas. E eles oravam juntos pelos mesmos propósitos. Então isso é unanimidade. E quando nós olhamos para a igreja representada pelo apóstolo Paulo, pelo corpo humano, nós vamos ver que a unanimidade, ela existe e ela é necessária. Então vamos viver em unidade, unânimes, sabe? Porque é vivendo assim, irmãos, discernindo desta maneira que Deus vai completar a obra. Na minha vida, na tua vida, no ministério.
Então, a primeira coisa que eles pediram na oração, eles louvaram a Deus como o Criador de todas as coisas. Em seguida, eles oraram fundamentados na palavra de Deus. Porque eles citaram para Deus na oração, irmãos, o Salmo 2. Essa parte aqui, ó, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Isso aqui, irmãos, é o Salmo 2. Então, na oração que eles fizeram a Deus, eles citaram para Deus a palavra. Irmãos, e como Deus se alegra quando a gente, nas nossas orações, citamos para Ele a palavra dEle. Então, quando nós pedimos a Deus alguma coisa, segundo a vontade dEle, Ele nos ouve. Segundo a vontade dEle. Mas, pastor, como é que eu conheço, como é que eu sei a vontade de Deus? A vontade de Deus, irmãos, ela está revelada na Bíblia. Está aqui escrito. Você quer conhecer a vontade de Deus? Então leia, medite e estude a palavra de Deus. Não de vez em quando, todos os dias. Ore todos os dias. Leia, medite, estude a palavra do Senhor, que você vai conhecer a vontade de Deus. Você pode ter certeza disso. Tem crente que lê a Bíblia só domingo na hora do culto. E também agora na célula, né? Mas nós temos que ler a Bíblia todos os dias. Nós temos que orar todos os dias. Certa vez o Senhor nos ensinou aqui, fez uma ilustração, que a palavra de Deus é o alimento para a nossa vida espiritual. E a oração é a respiração da nossa vida espiritual. Assim como nós não podemos ficar sem alimentar o nosso corpo físico, e nem podemos deixar de respirar, porque nós vamos morrer fisicamente, se pararmos de nos alimentar e pararmos de respirar. Assim também, irmãos, é espiritualmente. Se nós pararmos de nos alimentar todos os dias com a palavra do Senhor, se a gente parar de orar, a gente vai se enfraquecer. E muitos até morrem espiritualmente. E o Senhor não quer isso para mim, nem para você, nem para ninguém. Por isso que Ele nos exorta, porque nos ama. Ele quer que a gente conheça a vontade dEle. Toda a vontade dEle. Agora, por que eles citaram o Salmo 2? Porque, irmãos, eles discerniram que eles estavam vivendo uma situação semelhante àquela que Davi apresentou lá no Salmo, que Davi descreveu ali no Salmo. Então, eles aplicaram a oração deles. Irmãos, e isso acontece muito com aqueles que são sensíveis à voz do Senhor e que meditam todos os dias na palavra do Senhor e oram todos os dias. De repente você está orando e o Espírito Santo te faz lembrar de algo que já está no seu espírito gravado. E aquilo encaixa direitinho com aquilo que você está falando para Deus. E quando você cita isso para Deus, Ele se alegra.
Irmãos, isso é uma experiência tremenda. Sabe? E a gente sente, irmãos, no Espírito, que Deus está ouvindo a oração. E está se alegrando. Aleluias. Porque é a palavra dele que está sendo proclamada. Então eles discerniram isso. Que tudo aquilo que eles estavam passando, aquelas prisões, Jesus crucificado, né, perseguido, né, era semelhante a tudo aquilo que o salmista descreveu. E eles aplicaram as palavras na oração. Então, irmãos, a gente tem que entender algo. Desde sempre, as trevas se levantam contra Deus e seu ungido. O ungido de Deus é Jesus. Né? Desde sempre, irmãos. Mas nenhum dos planos de Deus, nenhum, será frustrado pelas trevas, irmãos. Nenhum plano de Deus será frustrado pelas trevas. Porque todas as vezes, irmãos, que as trevas se levantam contra Deus e o seu ungido, contra a igreja, né, elas fracassam. E elas caem diante do Senhor absoluto. Olha como eles se dirigiram ao Senhor. Tu, soberano Senhor. Senhor absoluto. Não há outro. Então as trevas, irmãos, elas sempre se levantam. Mas não conseguem de maneira nenhuma frustrar os planos de Deus. Elas sim fracassam e caem diante do Senhor. Então, olha, irmãos, governos e autoridades, né, e muitas minorias, né, que existem no mundo, sempre tentam acabar com a igreja de Deus. Sempre. E quando se trata, irmãos, de acabar com a igreja, com os crentes, até aqueles que são inimigos se juntam, irmãos. Aqueles que não se suportam, eles acabam se aliando para lutar contra a igreja do Senhor. Herodes e Pilatos, que eles citaram aqui na oração, eles citaram Herodes, Pilatos, os judeus e os gentios. Então, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Quem se ajuntou contra Jesus? Herodes e Pôncio Pilatos, e os gentios e gente de Israel. Então Herodes e Pôncio Pilatos, irmãos, eram inimigos. Os gentios também eram inimigos dos judeus. Mas na hora de ir contra Deus, irmãos, para acabar com os planos e os propósitos de Deus, eles se unem. As trevas se unem, irmãos. Elas se aliam. E foi o que aconteceu, né? Judeus e gentios se uniram, Herodes e Pilatos, né? E condenaram Jesus à morte. Mas o plano deles, irmãos, o plano das trevas, fracassou. Fracassou. Mas o de Deus se concretizou, irmãos. Então é sempre assim que acontece. É sempre assim. Sabe? Porque Deus é o Todo-Poderoso, né? Então, o que os discípulos pediram em oração ao Senhor soberano?
para que o Senhor olhasse para as ameaças daqueles que se ajuntaram contra Jesus. Olha, presta atenção, irmãos. Eles não pediram para o Senhor afastá-los e castigá-los, e nem acabar com a raça deles. Não foi isso que eles pediram. Eles pediram para que o Senhor olhasse para tudo aquilo que eles estavam fazendo, para todas as ameaças que eles estavam, fazendo contra os apóstolos. E eles também pediram para o Senhor que lhes concedesse intrepidez para anunciar a palavra de Deus. Então, eles não pediram, irmãos, ao Senhor para pôr um fim nos problemas. O que muito crente faz hoje. Está amarrado em nome de Jesus. Eu não aceito essa situação. Deus, queima. Eles não oraram assim, irmãos. Eles pediram para o Senhor que lhes concedesse intrepidez para anunciar a palavra de Deus. Eles não pediram ao Senhor para pôr um fim no problema, que no caso eram as ameaças que eles estavam sofrendo. Mas pediram poder para testemunhar no meio do problema. Então é isso, irmãos, que nós temos que pedir para o Senhor. Essa intrepidez para testemunhar no meio de toda e qualquer situação, no meio de todo e qualquer problema. Irmãos, e o final desse trecho que nós lemos termina assim: e tendo eles orado, aconteceu algo tremendo, irmãos. O lugar onde estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então Deus ouviu a oração. Eles pediram intrepidez e Deus deu. E Deus deu. Eles já tinham, irmãos? E Deus deu mais. Eles também já eram cheios do Espírito Santo, mas Deus encheu mais ainda. Então o soberano Senhor ouviu e respondeu, irmãos, imediatamente a oração dos seus servos. E todos esses fatos aqui que está escrito no versículo, o lugar tremeu, eles serem cheios do Espírito Santo, receberam intrepidez, todos esses fatos descritos aqui neste versículo são sinais, irmãos, da presença e do poder de Deus na vida desses homens. E esse poder, irmãos, está em nós também. O mesmo poder que eles tinham é o mesmo poder que Deus nos deu, Hoje, irmãos, a pandemia causada aí pelo coronavírus, aliada aos governantes e autoridades da nação, porque as trevas se aliam para parar a igreja. Para parar, irmãos, o nosso chamado, para barrar a nossa missão. Então hoje, irmãos, a pandemia causada aí pelo vírus, aliada aos governantes e às autoridades da nação, tem sido uma grande ameaça para a igreja. Pois tem obrigado as pessoas a ficarem confinadas em suas casas, preocupadas com a crise econômica e social do mundo que tem afetado a todos. E diante dessa realidade, irmãos, muitos estão apreensivos, inseguros e com medo. Pensa um crente com medo? Tem. Está tendo, irmãos. Crente apreensivo, crente inseguro.
E a cada dia, irmãos, esses sentimentos, eles vão se agravando. Porque a notícia é uma atrás da outra. E sempre notícia ruim. A vacina vai chegar amanhã. Chega amanhã, a vacina não vem. Ah, tá chegando não sei quantas, não sei da onde. Ah, não vem. Então tem muita gente aí, irmãos, apreensiva, insegura e com medo. E tudo isso é agravado, irmãos. Com as notícias ruins e também com as fake news. Porque tem muita notícia falsa no meio de tudo isso. E por outro lado, irmãos, há também aqueles crentes que optaram pelo comodismo. Pelo comodismo. Eles fazem questão de preservar sua comodidade. Eles evitam assumir riscos. Mas em relação, irmãos, à igreja, eles evitam assumir riscos, compromissos, tarefas e enfrentar dificuldades e desafios. Mas em relação à igreja, mas em relação aos seus próprios interesses, não. Eles estão prontos para fazer o que precisa ser feito. Quem optou também pelo comodismo não quer ser incomodado e cobrado em nada, principalmente quanto àquelas renúncias para ser um discípulo do Senhor. Lembram-se, né? Que é preciso para ser um discípulo do Senhor. Então, quando se toca nesse ponto, as pessoas disfarçam, né? Parece que nós não são com elas. O comodista, ele é também egoísta. Porque ele só está pensando nele. E, irmãos, o estado de prostração e frustração de alguns irmãos é preocupante. Pois muitos estão atordoados, sem força e imobilizados diante dessa situação caótica que se instalou no mundo. Irmãos, será que nós nos esquecemos da nossa identidade? Será que nós nos esquecemos de quem realmente nós somos? Será que nós nos esquecemos de tudo que o Senhor fez por nós? Será que a gente se esqueceu, irmãos, que nós somos os portadores e os anunciadores das boas novas, do Evangelho da graça e da verdade de Deus? Será que nós nos esquecemos, irmãos, que nós fomos comissionados por Deus para fazer discípulos de todas as nações? Será que nós nos esquecemos, irmãos, que Ele nos deu poder para cumprirmos o nosso chamado e a nossa missão? Eu escrevi aqui os versículos. Jesus disse para os discípulos, e o Espírito Santo, o Espírito do Senhor diz para nós hoje: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Essa ordem, irmãos, é para a igreja. É para nós. Em Atos 1:8 está escrito assim: mas recebereis poder. Antes de Jesus lançá-los ao mundo, para testemunhar tudo o que eles viram e ouviram, Deus deu para eles poder. Porque eles iniciaram o ministério deles, depois que Jesus foi para a glória, em Atos 2. Mas eles receberam poder um pouco antes, em Atos 1. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Irmãos, nós, como eles, recebemos poder.
poder do Espírito Santo está em cada um de nós, está na igreja. Aleluias. O apóstolo Paulo escreveu assim em Romanos 10. Quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Aí eu estava escrevendo esse versículo que o Espírito Santo me lembrou. Aí eu me atrevi a olhar para o meu pé. E não está muito bonito, não, irmãos. Pé formoso é daquele que anuncia as boas novas. Como estão, irmãos, os nossos pés? Formosos ou feios? Então, nós precisamos fazer com que eles se tornem formosos. Formosos. Mesmo o Senhor nos exortando constantemente, olha só, irmãos. Mesmo o Senhor, vou até beber água. Mesmo o Senhor nos exortando constantemente, irmãos, ainda insistimos em apresentar a Ele as nossas desculpas, para não cumprirmos o nosso chamado e a nossa missão. A gente é craque, irmãos, em arrumar desculpa. O Senhor fala, está falando, mas a gente insiste em apresentar a Ele as nossas desculpas. Vocês se lembram do jovem rico? Então, esse negócio de se desculpar não é de hoje. O jovem rico, ele não abriu mão da sua fortuna para seguir após Jesus. Ele preferiu ficar com as riquezas dele. Jesus chamou ele. Olha, vende tudo que você tem e me segue. A Bíblia diz que ele se entristeceu, virou as costas para Jesus e foi cuidar dos seus interesses. E também tem aquela parábola das desculpas, né? A chamada parábola da grande ceia, também chamada parábola das desculpas. Está lá em Lucas 14. Qual foi a desculpa do primeiro? Sabe o que é, Jesus? Eu comprei uma propriedade, um terreno, uma fazenda, sei lá. E olha, eu preciso cuidar dela. O senhor entende, né? O senhor me desculpa, mas não vai dar para ir. O segundo, ele comprou 5 juntas de bois e chegou para Jesus e disse isso: olha, Jesus, eu comprei 5 juntas de boi. E o senhor sabe, né? Eu preciso experimentar elas. O senhor me desculpa, né? E o terceiro, olha, Senhor, eu casei, sou casadinho de novo. Esperei tanto tempo para casar, sou casadinho de novo, então não vai dar para te seguir não, Jesus. O senhor me desculpa? Então tudo isso, irmãos, todas essas desculpas, elas estão relacionadas a bens materiais, a trabalho, a emprego, ocupação, a negócios, a laços familiares, a amizades, relacionamentos sociais. E quanto a nós? Que desculpas temos dado ao Senhor para não cumprirmos o nosso chamado e a nossa missão? Será que são as mesmas desculpas relacionadas a bens materiais, a trabalho, a família, relacionamentos sociais, lazeres, prazeres da vida? Será que é por causa do corona, pandemia, esse confinamento?
essas determinações do governo. Irmãos, quem governa a nossa vida não é o Bolsonaro, não é o Supremo, não é o Dória, não é o Guti, não é o Senado Federal, o Congresso Nacional. Quem governa a nossa vida é Jesus. Jesus Cristo, irmãos, é que governa a nossa vida. E o dia que estabelecerem uma lei que nos obrigue a não fazermos aquilo que Deus nos mandou fazer, nós não podemos aceitar esta lei. Deus não vai nos castigar se nós não obedecermos às autoridades. E quando isso acontecer, quem vai sofrer é a gente, porque as autoridades vão nos perseguir. Mas diante de Deus, irmãos, nós estamos limpos. Diante de Deus, irmãos, nós estamos em paz. Em paz com Deus. Agora segura aí, irmãos, que agora é forte. Por mais corretas, justas e nobres que nos possam parecer as nossas desculpas que temos dado ao Senhor, é preciso que a gente entenda, irmãos, que Deus não aceitou de nós nenhuma delas. Ou seja, em outras palavras, Deus não nos desculpou. Todas as vezes, irmãos, que nós apresentamos a Deus as nossas desculpas para não cumprirmos o nosso chamado e a nossa missão, tenha isso no coração, Ele não nos desculpou. E o Senhor está falando isso com a gente, irmãos, porque nós não podemos alterar a verdade, para de repente tornar ela mais agradável aos ouvidos das pessoas. Nós fomos chamados para pregar a verdade. E esta é a verdade, irmãos, em relação às nossas desculpas. Deus não aceitou nenhuma delas. Porque assim, irmãos, Deus, quando nos chama e nos envia, Ele tem o controle de tudo. Ele controla tudo no universo, irmãos. Se Deus nos chamou e nos enviou, é para a gente ir, irmãos, e fazer aquilo que o Senhor está mandando. Então nós temos que parar de nos desculpar diante do Senhor. Esses dias eu ouvi de uma pessoa, não vou dizer quem foi. Deus conhece o meu coração. Conhece mesmo. A gente que não conhece. Então, amados, eu quero exortar a mim, a você, todos nós, vamos recusar, irmãos, ficar desanimado. Recusem-se a sentir desânimo. Porque o desânimo, irmãos, é um inimigo terrível. Você já conversou com uma pessoa desanimada? Não é fácil, irmãos. Desânimo. Se você está desanimado, recuse esse sentimento. E também, irmãos,
sintam-se insatisfeitos, todos nós, por não fazermos discípulos. Nós não podemos ficar satisfeitos e acomodados, irmãos, com a situação que estamos vivendo. Então vamos nos sentir insatisfeitos pelo fato da gente não estar conseguindo, irmãos, fazer discípulos. E os irmãos sabem, né, que para fazer discípulo é preciso investir a vida. Jesus, ele investiu a vida dele para fazer 11 discípulos, porque um traiu ele. O apóstolo Paulo também investiu a sua vida para fazer discípulos. O Senhor falou para a gente alcançar e discipular. E lá na frente Deus vai enviar essa pessoa como está nos enviando. Então, se recusem a sentir desânimo. Sintam-se insatisfeitos por não fazerem discípulos. E sintam-se incomodados, de repente, por estarmos no comodismo, por estarmos acomodados com a nossa vida rotineira, que cá entre nós, irmãos, vamos ser sinceros, não tem produzido fruto para o Senhor. Não tem. Então, se realmente queremos ver a operação do poder de Deus entre nós, e pessoas se convertendo a Cristo, a gente precisa orar mais, irmãos. Estamos orando? Sim. Não está acontecendo? Então precisamos orar mais. Individual e coletivamente. O Senhor falou para nós orarmos uns pelos outros, coletivamente, mas Ele também falou para a gente entrar no nosso quarto e buscar a face dEle. Então hoje, irmãos, nós vamos pedir perdão ao Senhor. E citar nas nossas orações, né, o que os discípulos fizeram após serem soltos. Nós vamos citar trecho dessa palavra aqui hoje, na nossa oração diante do Senhor. Porque se encaixa perfeitamente também a nossa realidade. Então, amados, é tempo de despertamento. É tempo realmente de sair daquele sono espiritual, daquela mornidão, de repente de uma vida egoísta, sabe? E começarmos a viver realmente a vida de Cristo. Porque o Espírito de Deus, Ele está formando Cristo em nós, para que Cristo viva através de nós. Então nós estamos vivendo muito para nós. Eu peço a Deus que um dia todos nós possamos dizer o que o apóstolo Paulo disse. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou
e me salvou. Mas para que Cristo viva em nós, através de nós, a gente precisa permitir que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. É onde entra, irmãos, as renúncias da vida. É onde a gente vai abrindo mão de muitas coisas, né? Para fazer a vontade de Deus. Porque, irmãos, nós estamos aqui de passagem. O nosso lar não é aqui. O nosso lar é lá na glória com o Senhor. Um dia todos nós estaremos lá juntos com o Senhor. Sabe? Mas todo o tempo que nós estivermos aqui neste mundo, que a nossa vida realmente glorifique a Deus. Que realmente a igreja dele nesta terra, da qual nós fazemos parte, seja realmente um testemunho nesta terra. Em todas as épocas, Deus sempre teve um testemunho na terra. Desde lá do princípio. E hoje o testemunho de Deus aqui na terra é a sua igreja. Cheia do Espírito de Jesus. Então vamos nos examinar. Vamos realmente ver tudo aquilo que tem atrapalhado a gente de cumprir o nosso chamado. De repente tem coisas na nossa vida, irmãos, que estão nos embaraçando. Sabe? Estão impedindo a gente de fazer a obra de Deus. E Deus, por outro lado, está mandando a gente ir. Parece um contrassenso, né, irmãos? Mas não é. Quem não está indo é a gente. Ele já deu a ordem. Ele já mostrou o caminho. Ele já nos falou o que nós temos que fazer. Ele já nos capacitou com todas as ferramentas espirituais que a gente precisa. Ele já nos equipou, irmãos, com a armadura dele. A armadura espiritual. O que está faltando em nós, irmãos? E quando eu falo em nós, irmãos, não é só o nosso ministério aqui. Porque a gente também tem visto em outros ministérios que nós temos comunhão, que parece que essa pandemia, esse vírus aí, veio mesmo para paralisar a igreja. Mas nós não vamos parar não, irmãos. Vamos nos cuidar? Vamos nos cuidar. Mas não vamos parar não. De repente eu tenho disposição para fazer muitas coisas para mim, para minha casa, tenho muita disposição para ir no shopping, para passear, para viajar, e encontro recursos, tiro recursos da onde não tenho para fazer isso, e de repente, quando envolve a obra do Senhor, aí vem aquelas desculpas. Não tenho tempo, não posso. E Jesus não aceita nada disso. Então, se nós realmente, irmãos, queremos atingir esse objetivo que o Senhor nos deu, de completar este núcleo até julho, então nós temos que começar a renunciar muitas coisas, como o Senhor tem ensinado.
Quando Pedro e João procuraram os irmãos, não pense que eles deixaram de amar a família deles. Porque bem, eles podiam ir para a casa deles, né? Poxa vida. Não, eles não deixaram de amar a família deles. Sabe o que estava envolvido aí, irmãos? Os interesses de Deus, não o deles. Quando os interesses de Deus estão envolvidos, nós temos que procurar, irmãos, os irmãos. Claro, se a nossa família estiver presente, glória a Deus. Mas é o grupo no qual nós fazemos parte, onde nós temos comunhão. Tem muito irmão que tem receio na célula de abrir o coração, de compartilhar, de repente, uma situação. Eu entendo, irmãos, que existem situações delicadas, bem delicadas. E essa sim, você pode conversar com seu líder em separado. Ou até mesmo com o pastor. Mas quando nós abrimos o coração para os irmãos, dificuldades que a gente está passando na vida, e eles oram por nós, irmãos, essa oração é poderosa. Poderosa. Porque Deus está olhando e vendo a comunhão e a sinceridade dos corações. Então, amados, a gente precisa orar mais. O Senhor, no princípio dessa pandemia, Ele nos orientou a nós orarmos todos os dias, né? Às 9 horas da noite, por essa situação, né? Toda a igreja. Será que todos estão fazendo isso? Será que alguns já não? Já desistiram de fazer isso? Porque, irmãos, a oração, ela tem que fazer parte da vida do crente. Um exemplo de oração, irmãos, é as orações de Daniel. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes por dia. Quando ele acordava, de repente na hora do almoço, né, e antes de dormir. Então nós temos que orar, irmãos, todos os dias. E existe aquela oração, irmãos, para nós buscarmos mesmo o revestimento de Deus, a presença de Deus. Ouvirmos realmente a voz do Senhor, irmãos. Ele falando no nosso espírito, nos revelando, né, através do espírito dele, tudo que ele escreveu no livro lá a respeito de nós. Porque vocês sabem, né, que lá no céu tem um livro. Todos os nossos dias já estão lá escritos, um por um. E a gente conhece alguém que sabe. É o Espírito Santo. E Ele quer revelar para cada um de nós todos os planos que Deus tem para nós, né? Que Deus fez para nós antes mesmo de nós nascermos. Quando a gente não conhece a vontade de Deus, irmãos, o plano de Deus, a gente fica perdido. Então uma coisa eu vou deixar no teu coração. O teu lugar é aqui. Meu lugar é aqui. Nós não cantamos? Você cantou isso? Então seu lugar é aqui. Então não fique olhando para outros lugares. Mesmo que sejam de Deus. O teu lugar é aqui.
É aqui que Deus vai te lançar. É aqui que Deus vai te enviar. Ele vai fazer isso através do teu líder. Quem é o seu líder imediato? É o irmão da célula lá, o líder da célula? Então, é através da vida desta pessoa que Deus vai te lançar para o propósito dele. Por isso que nós temos que honrar, irmãos, as nossas lideranças. O Ramos leu Provérbios que nós temos que entregar ao Senhor as primícias. Não foi isso? E está escrito no envelope, né? No envelope de dízimo está escrito esse versículo. Nós entregamos as nossas primícias para Deus na vida dos líderes que o Senhor nos deu. No ano passado eu falei um pouco sobre primícias. Então os primeiros frutos, as primícias, né? A gente entrega para Deus. Mas na vida daquele que Ele enviou para cuidar de nós. Então todos vocês que fazem parte de uma célula, entreguem as primícias de tudo que vocês ganham para o seu líder. Vocês entenderam? Como que você calcula as primícias? Você pega lá o que você ganhou no mês e divide por 30. O que der, você entrega para o seu líder. E você, líder, quando receber, ore. Porque quem está recebendo essas primícias não é você, é o Senhor. Você vai usar, você vai gastar no que você quiser. Mas ela está sendo entregue para Deus. Quando você entrega as primícias para o seu líder, você está dizendo para Deus: obrigado, Senhor, por enviar essa pessoa na minha vida. Obrigado, Senhor, pelo teu enviado. Obrigado por usar essa pessoa para ministrar na minha vida. Obrigado, Senhor. Não importa se o seu líder é bom ou ruim. Entregue. Entregue. Tem pessoas também, irmãos. Que horas são? Tem pessoas, irmãos, que administram o seu dízimo. Como que a pessoa administra o seu dízimo? Ela pega lá os 10%, né? E fica com ela. Então, de repente, ela chega na igreja, poxa, essa porta precisa trocar. Aí ela pega e dá o dinheiro para o Alexandre. Alexandre, compra uma porta lá. Pô, esse ventilador tá parado. Ô, Alexandre, pega esse dinheiro aqui, ó, e compra o ventilador. Isso está errado, irmãos. O dízimo não é para a gente administrar, o dízimo é para entregar. Então todas as pessoas que agem assim, até hoje, não entregaram o seu dízimo para o Senhor. Embora seja coisa boa, não é, irmãos? Vou comprar uma porta, está quebrada, um ventilador. É legal isso. Mas isso tudo é oferta, irmãos. Isso tem que vir depois do dízimo. O dízimo é para entregar na casa do Senhor. Pessoas que agem do jeito que eu falei, não confiam na administração daquele que Deus colocou. E na igreja, irmãos, no ministério, tem que haver unanimidade. Quando nós estivermos orando, nós temos que ser unânimes, como está escrito aqui. Temos que pensar todo mundo igual, né? E ter a mesma convicção, os mesmos propósitos, o mesmo parecer. Então hoje o Senhor também está ensinando para a gente, irmãos. Eu nem coloquei aqui no esboço isso. O Senhor tocou no meu coração de dizer para vocês.
Porque Ele quer também nos abençoar materialmente, financeiramente. Mas não corra atrás dessas coisas. Busque as coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto, diz a palavra. Irmãos, crente de verdade não corre atrás da bênção. A bênção corre atrás dele. É o contrário. Quando nós vivemos, irmãos, sinceramente e corretamente na presença de Deus, o Senhor providencia tudo, irmãos. Talvez a gente não tenha em abundância, mas nada vai nos faltar. O Senhor sempre vai suprir todas as nossas necessidades. Confie no Senhor, sabe, até o fim. Não se desespere. Maior é aquele que está em nós, irmão, do que aquele que está no mundo. Jesus disse que está conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está conosco, irmãos. Se estamos passando por alguma prova, não está fácil, está muito difícil, sabe, agradeça a Deus. Porque Ele quer tratar com você nessa situação. Sabe? Irmãos, nada melhor que um deserto para tratar com o orgulhoso. E tem muitos que ainda são orgulhosos e soberbos. E de repente Deus permite um deserto para tratar. Sabe? Só que não é para morar no deserto, viu? Deserto não é para morar, não, irmãos. É só para passar. Mas passar pelo deserto e passar na prova que o deserto proporcionar. Aí quando você passar pelo deserto, aí você vai ser mais humilde. Sabe? E é isso que Deus quer. Vamos ficar em pé? Feche os teus olhos. Papaizinho amado, papaizinho querido. Entramos na tua presença com ações de graças. Sempre, sempre, sempre com o nosso coração grato diante de ti. Por Jesus Cristo, teu Filho amado, que o Senhor enviou por amor de nós, pecadores, para nos salvar do pecado e da condenação eterna. Obrigado, papai, pelo teu Filho Jesus, que é o nosso tesouro maior, que de mais precioso nós temos na vida. Jesus, nós somos gratos a ti, por tudo que o Senhor sofreu aqui neste mundo, por todo o sofrimento que o Senhor passou ali naquela cruz, para nos salvar do pecado, da condenação eterna. Muito obrigado, Senhor, pela nossa tão grande salvação. Obrigado, Senhor, por escrever o nosso nome na glória e obrigado por nos enviar o teu Espírito. Obrigado, Jesus. Obrigado. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, te pedir perdão. Senhor, perdoa-nos por nos acomodar, Senhor, por não estarmos fazendo e cumprindo a tua vontade em relação ao nosso chamado e à missão que o Senhor confiou para a tua igreja.
Senhor, nós queremos que os nossos pés se tornem formosos para o teu louvor e para a tua glória, como está escrito na tua palavra, Senhor. Para que isso aconteça, Senhor, nós precisamos anunciar Jesus e o Evangelho da graça na verdade para todos os pecadores, Senhor. Para que eles, assim como nós um dia, recebamos de Ti, Senhor, a salvação, a libertação, Senhor. Que o Senhor nos perdoe por todas as vezes que nós nos desculpamos diante de Ti. Desculpas que hoje nós aprendemos que o Senhor não aceitou. Nos perdoa, Pai. Que a partir de hoje, o Teu Espírito continue nos ensinando e nos levando a toda a verdade da palavra do Senhor, nos dando pleno discernimento do nosso chamado, Senhor. Senhor, ilumina os nossos corações para compreendermos plenamente o chamado que o Senhor nos fez. Senhor, conceda-nos a graça de sermos cada vez mais cheios do Teu Espírito Santo, crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. E, Senhor, toda essa situação que está acontecendo no mundo, assim como os Teus apóstolos, os Teus discípulos, lá no passado oraram, Senhor, para que o Senhor olhasse para as ameaças que estavam rondando a vida deles, da igreja. Da mesma forma, hoje nós, Senhor, te pedimos. Olha, Senhor, para todas as ameaças que estão nos rodeando hoje, Senhor. Querendo atingir a tua igreja, o teu filho, a tua filha, o teu servo, a tua serva. Olha, Senhor, para toda esta situação que quer paralisar a tua igreja. Oh, Senhor, olha, Senhor, para tudo isso que está acontecendo, Senhor. Essa pandemia, esse confinamento, Senhor. Olha, Senhor, para toda esta situação, Senhor. E que mesmo em meio a toda essa situação caótica, Senhor, que o mundo está vivendo, que nós possamos viver diferente, Senhor. Porque nós estamos no mundo, Senhor, mas nós não somos deste mundo, Senhor. Nós queremos viver aqui, Senhor, o Teu sobrenatural, Senhor. Então, Senhor, conceda a cada um de nós, conceda, Senhor, para a Tua igreja, Senhor, intrepidez para anunciar a Tua palavra, Senhor. Até aos confins da terra, Senhor. Porque a Tua palavra, Senhor, não está limitada apenas à minha família, o meu relacionamento, a empresa onde eu trabalho, o bairro onde eu moro, não, Senhor. O alcance do Teu Evangelho é mundial, Senhor. Então, Senhor, conceda-nos intrepidez, Senhor, para nós anunciarmos a Tua palavra até aos confins da terra, Senhor, porque poder o Senhor já nos deu para isso, Senhor. Oh, Senhor, e enquanto a gente anuncia a Tua palavra com intrepidez, nós te pedimos que o Senhor faça curas, sinais e prodígios, aleluias, por intermédio do nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Como o Senhor fez na vida dos apóstolos, Senhor. O coxo chegou para Pedro e João, Senhor, e pediu dinheiro. E Pedro e João disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Senhor, faz
prodígios, curas, maravilhas, em nome do teu Filho Jesus Cristo, através da tua igreja nesta terra, Senhor. Ô Senhor, nos ajuda, nos fortaleça. Nós queremos ver a tua glória, Senhor. Ô Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu espero um dia, Senhor, e creio que os meus irmãos aqui também. Nós esperamos um dia, Senhor, que quando a gente terminar a nossa oração, o lugar vai tremer. Com o teu poder e a tua presença, Senhor. Senhor, nós vamos buscar isso, Senhor. Nos ajuda, nos dá graça. Anima, Senhor, o meu irmão. Anima a minha irmã, Senhor. Que todo desânimo caia por terra, Pai. Em nome de Jesus. Que todo sono espiritual, Senhor, caia por terra. Que toda mornidão, Senhor, caia por terra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Nós queremos viver, Senhor, sobrenatural nesta terra. Como Pedro, Senhor. Quando o Senhor vinha andando sobre as águas, eles estavam ali no barco, no meio daquela tempestade, e o Senhor chamou Pedro, e ele foi e andou, deu alguns passos sobre as águas do mar, Senhor. Que tremendo, Senhor. Isso é sobrenatural, Senhor. Nunca ninguém neste mundo andou sobre as águas. Somente o Senhor e Pedro. É verdade que ele deu alguns passos, depois olhou para a situação e afundou-se. Mas ele andou sobre as águas. Ele deu alguns passos, Pai. Então isso é o sobrenatural do Senhor. E nós queremos viver tudo isso, Senhor. Para a honra e a glória do teu nome, Senhor. Ô Senhor, muito obrigado pelo ministério que o Senhor tem nos confiado, pelas vidas que o Senhor tem nos confiado. Ô Senhor, que esta graça gloriosa que está em nós jamais se torne inútil, mas que ela alcance todos aqueles que estão perdidos. Como um dia ela nos alcançou e hoje nós estamos aqui. Eu sou pastor, muitos aqui são diáconos, diaconisas, líderes, homens e mulheres de Deus. Ô Senhor, que esta graça alcance muitos, para a honra e a glória do teu nome. Que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos, suas famílias, o lar, e que todos tenham, Senhor, uma semana abençoada por ti. Na paz, na graça do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.